Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrei. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o banco de dados NoSQL, né? Ou mais abrasileirado no SQL, tá? Ao longo desse vídeo aqui a gente vai explicar algumas coisas sobre esse banco de dados e também a gente pegou uma empresa de exemplo para poder explicar, né, em quais situações esse tipo de banco de dados é utilizado na prática e no dia a dia. Quando a gente fala desse assunto, então, a primeira pergunta que geralmente vem em mente é: o que é um banco de dados NoSQL? Tá? Antes de explicar isso, só fazer um comentário. Esse termo NoSQL, né, ele foi utilizado pela primeira vez em 1998, né, no modelo de banco de dados de código aberto que não possui interface com SQL. De lá para cá, né, o conceito mudou um pouco, né? O pessoal geralmente utiliza esse termo para poder descrever um banco de dados que ele possui uma estrutura não relacional, né? Que não possui esquema de tabelas. Conforme eu havia comentado com vocês no início do vídeo, a gente escolheu uma empresa para poder fazer essa pesquisa e dar mais exemplos do dia a dia, né? De em quais situações o banco de dados NoSQL é utilizado. A gente escolheu uma empresa que é bem conhecida, que é a Enzitaxi, né? Ela tem um aplicativo, né, para você solicitar um táxi similar ao Uber, e ele já está disponível em mais de 30 países aí, né? Então é uma empresa de grande porte. Então a gente tem aí o cenário da empresa Enzyntax, né, que utiliza como banco de dados NoSQL ou MongoDB, que é do tipo documento, tá? Então quando a gente fala tipo, é porque o banco de dados NoSQL ele tem quatro tipos, que é o chave-valor, o grafos, o banco de dados em colunas e o banco de dados em documento, né? Que é o que o MongoDB utiliza. Que no caso ele armazena os dados no formato de documento, aninhando essas informações no formato chave-valor, né? Que a gente pode utilizar aí como exemplo o JSON, que também é utilizado no JavaScript. Em um dos vídeos da empresa ali que eu vi, o Augusto Pasquati, que é um dos responsáveis ali pela equipe de banco de dados da empresa, ele disse que um dos motivos da escolha do MongoDB seria porque ela valoriza a consistência dos dados, né? Então todos os dados eles são replicados em todos os nós, então ele garante isso daí. A tolerância à partição, o que seria isso, né? Quando você está utilizando mais de um banco de dados, mesmo que você perca um deles ali no caso, o sistema continua funcionando normalmente. Tá? Então esse foi os principais motivos pelo qual eles escolheram esse modelo de banco de dados. Então aí no caso da Enzyntax, né, que atua em mais de 30 países, a gente está usando como exemplo a tabela de origem do endereço de onde a pessoa está solicitando o táxi, né? A gente pode ver ali na primeira imagem que foi solicitado somente a rua, né, como atributo, e já na segunda é solicitado a rua, o número, a geolocalização e uma observação, né? Então, no caso de um banco de dados relacional que tem um esquema, teria que ficar alterando o esquema para poder mudar, né, a obrigatoriedade de campos no banco e tudo mais. A vantagem de se utilizar um banco de dados não relacional é que nessa situação eu posso enviar um documento diferente para ser armazenado, tanto na primeira situação somente com a rua, quanto na segunda situação com aqueles quatro atributos que o banco de dados vai aceitar e vai me armazenar essas informações. E por fim, né, vamos destacar aí mais algumas vantagens de se utilizar esse modelo de banco de dados, né? A primeira ali é a flexibilidade, porque quando a gente vai fazer um desenvolvimento novo, a gente não precisa se preocupar tanto, né, com alterar as estruturas das tabelas, né? Então, o desenvolvimento ele fica mais ágil. A escalabilidade, porque como os registros eles são guardados, né, juntos ali, digamos assim, ele evita que seja preciso fazer joins em diferentes tabelas. Então ele aumenta a performance das consultas. E por fim aí, né, a questão das raízes open source, que no caso do MongoDB, como ele é open source, a pessoa tanto consegue adquirir o software gratuitamente, quanto sugerir melhorias ali no código, né, e agregar para o pro produto, tá? Bom, seria isso por hoje, tá, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Eu vou deixar aqui com vocês as referências, né, os links que a gente utilizou para poder estar fazendo essa pesquisa, tá? E qualquer dúvida a gente fica à disposição. Um grande abraço e até a próxima.